O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, nos tempos do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para a gente entender o que aconteceu nessa sinagoga e a maneira trágica como termina esse episódio, a gente tem que lembrar aquilo que nós escutamos no domingo passado. Jesus entra na sinagoga da sua própria cidade, Nazaré. A cidade muito pequena, se calcula que na época de Jesus moravam 250 pessoas nela, ou seja, talvez menos do que no edifício onde você mora, na quadra onde você vive. E ali ele desenrola uma parte do livro da Escritura Sagrada, onde se encontra a profecia de Isaías. O que diz essa profecia? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para dar aos cegos a recuperação da vista, para anunciar e dar a liberdade aos oprimidos, e para anunciar um ano de graça do Senhor. E aqui Jesus faz uma coisa que transgride a lei da sinagoga, porque ele não termina de ler o trecho que devia terminar. E todo mundo conhecia muito bem esse trecho do profeta Isaías, porque em seguida o trecho fala do dia da vingança de Deus. Quer dizer, do ajuste de contas, onde os bons são recompensados e os maus são punidos. E conta Lucas que quando Jesus parou de ler, todos estavam com os olhos fixos nele, como pensando: por que parou aí? Agora que vai chegar o trecho que a gente mais gosta de escutar. Os bons são recompensados, os maus são punidos.
Aqui você para de ler, e Jesus, ao invés de continuar a leitura, ele diz isso que aparece agora no início desse evangelho desse domingo. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, quer dizer, o anúncio da graça. Por isso, o texto grego de Lucas continua, fala da palavra da graça, que isso que confunde eles, deixa eles sem saber o que pensar. E eles até evocam a figura de São José, que era um exemplo para eles de homem que observava a lei de Deus, José o justo, como pensando, que filho rebelde é esse? José, um judeu tão observante, e esse rapaz, esse filho dele, não termina de ler a profecia justamente no trecho que a gente mais gosta de escutar, que é a vingança de Deus contra os maus, contra os pecadores. E ao contrário, fala do ano de graça, e termina aí o anúncio da graça, quer dizer, o anúncio de Deus que tem piedade, que perdoa, que tem misericórdia, que vai buscar o pecador, que vai trazer de volta aquele que se desvia do caminho. E isso, irmãos e irmãs, é insuportável para a mentalidade religiosa, porque a mentalidade religiosa, no sentido da religião antiga, tanto o paganismo e em parte também o judaísmo, a lógica dela é a da retribuição. Se você cumpre os teus deveres para com Deus, Ele te recompensa, te dando prosperidade, saúde, segurança para ti, para a tua família, para as pessoas que você ama. Uma mentalidade, um pouquinho de comércio com o divino. Por isso que os pagãos e também os judeus ofereciam sacrifícios a Deus. Então, aqui Jesus vem, de certo modo, virar tudo pelo avesso, botar tudo de cabeça para baixo, porque justamente o Evangelho é esse anúncio onde a religião antiga constituía numa busca do homem por Deus. Aqui o anúncio do Evangelho afirma o contrário, que Deus sai à busca do homem, que é Ele que se oferece a nós. Não é esse o sentido da Eucaristia que nós recebemos? Quer dizer, o que nós oferecemos a Deus na Eucaristia, no sacrifício eucarístico? É o próprio Filho, e é Ele que se oferece por nós, e nós nos oferecemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, é Ele que faz toda a obra, e a obra de Cristo, a obra da graça, não segue a lógica da retribuição, mas sim uma outra lógica, que é a do amor. Esse caminho que a gente escutou São Paulo dizendo é incomparavelmente superior. E é esse o caminho de Cristo, o caminho daquele que vai deixar 99 ovelhas no cercado e vai procurar aquela uma que estava perdida. E quando encontra ela, se alegra mais com ela do que com as 99. O antigo cardeal vietnamita Van Thuan, grande testemunha da fé, nos seus retiros, ele falava um pouco brincando dos defeitos de Jesus, entre aspas, e um deles ele dizia que Jesus era muito ruim de matemática.
Para alimentar 5.000 pessoas bastavam 5 pães, 2 peixes, né? Uma ovelha vale mais que 99, né? Então, por que Jesus não entende, o amor não entende de matemática? O amor vai buscar aquele que está perdido. E isso escandaliza essa mentalidade justiceira que existe no mundo das religiões e que de alguma forma também vai se introduzindo na nossa própria experiência cristã. A gente vê com muita tristeza tantas pessoas criticando certos gestos de amor, de misericórdia, de aproximação, de diálogo feitos pelo Papa Francisco. E aqui é preciso lembrar e esclarecer: Papa Francisco não mudou nenhuma vírgula, nem da doutrina cristã, nem da moral cristã. Aquilo que era pecado continua sendo pecado. Só que o problema, irmãos e irmãs, é que nós esquecemos uma coisa que a igreja tem falado desde sempre. A igreja odeia o pecado, mas ama o pecador. Enquanto que uma mentalidade justiceira diz assim: não, nós amamos quem é do bem e odiamos quem é do mal. Quem é do bem tem que ser recompensado, quem está no caminho do mal tem que ser punido. E assim nós nos sentimos seguros, né? E é por isso que esse povo de Nazaré se escandalizou com Jesus. Esse homem passou 30 anos aqui, nunca fez um milagre, nunca fez uma pregação. Basta ele botar o pé para fora daqui, para a cidade mais pagã da região, que é Cafarnaum, e lá ele começa a fazer milagres, começa a curar doentes, leprosos, expulsar demônios, anunciar o Evangelho. Por que ele não fez tudo isso aqui? O que nós temos de pior, né? Se nós somos tão bons, tão santos, tão justos, tão observantes da lei, né? Não entendem essa lógica do amor, da misericórdia, aquela lógica do pai, da parábola do filho pródigo, que tanto enfurece o filho mais velho, né? Eu te sirvo há tantos anos, e agora chega esse aqui que desperdiçou todo o teu dinheiro e você mata o novilho gordo para fazer a festa para a volta dele. Jesus o tempo todo ele fala isso: os últimos serão os primeiros são os últimos. O Filho do Homem veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante toda a história da igreja, porque a igreja como corpo de Cristo repete, e vive esse mistério de Cristo que vai atrás daquele que está distante. Durante todo o tempo a igreja está sempre indo para fora, indo ao encontro daquele que está perdido, né? E enfurecendo a mentalidade religiosa no mundo inteiro. Se a gente pensar, todos os mártires, quem foi que martirizou os mártires todos, né? Desde os primeiros até os últimos, que têm morrido por Cristo até hoje, até os dias de hoje. Quem martirizou eles? A gente pode dizer quase que os 100% dos casos foi a religião. Os lugares onde é pregado o Evangelho, as religiões tradicionais declaram guerra a essa vida nova em Cristo, porque essa vida nova tem essa lógica do amor, do perdão, da misericórdia, que não cabe naquele discurso, não cabe naquela mentalidade. E tanto é assim, irmãos e irmãs, que a gente encontra esse fenômeno mesmo nas nossas comunidades. Quantos jovens
Já encontrei que me dizem com lágrimas nos olhos, me contam como eles são perseguidos dentro de casa, pela família, pelos pais, porque rezam, porque frequentam grupo de jovem. E os primeiros a fazer bullying com eles são os próprios pais. E quando lá pelas tantas eles perdem a paciência e respondem alguma coisa, pior ainda, né? Olha aí como é que você está respondendo, você que vai na igreja, é para isso que você vai à igreja. E aí eu pergunto para os jovens, mas os pais de vocês não acreditam em Deus, não têm religião? Não, padre, sim, eles vão à missa todo domingo. Mas uma coisa é ir à missa todo domingo porque você é um bom cidadão, cumpridor dos teus deveres religiosos. E outra coisa é a missa do domingo para te encontrar com a tua identidade de ressuscitado em Cristo, de alguém que tem dentro de si a vida divina, a vida nova, que é toda feita de amor e que faz de ti um templo do Espírito Santo, do Espírito do amor. Então, para quem se encontra com esse amor, o mundo declara guerra, e os primeiros a declararem a guerra são os próprios religiosos. Isso foi no tempo de Cristo, isso aconteceu com ele, isso acontece no mundo inteiro. Esses tempos eu escutei um diálogo, um relato de um diálogo entre dois bispos. Um deles vinha de um desses países onde a fé cristã é perseguida, e um bispo da Europa pergunta para o seu colega bispo, né? Como é que vocês conseguem ser cristãos ali naquele país onde vocês são tão perseguidos? E o bispo do país perseguido respondeu a ele com outra pergunta, né? Ele perguntou para o bispo europeu: como é que vocês podem ser cristãos sem serem perseguidos? E essa é uma pergunta que mexe um pouquinho e nos faz questionar a autenticidade da nossa vida cristã, porque quando uma comunidade cristã é deixada muito em paz pelo mundo, significa que ela não está sendo tão fiel assim, tão autêntica no seguimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir, irmãos e irmãs, a graça de fazer como Jesus. Continua o seu caminho. Nosso caminho é um só, o caminho do anúncio do amor, da misericórdia, do perdão, encarnado na nossa vida, encarnado em cada gesto nosso, na família, na rua, na sociedade, onde quer que seja. Esse é o nosso caminho, e que Deus faça de nós, como prometeu que ia fazer com o profeta Jeremias, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá, os seus príncipes, os sacerdotes e o povo da terra. E que o Espírito Santo, que não é um espírito de timidez, mas de fortaleza, de perseverança, nos dê a coragem para anunciar o Evangelho com a nossa vida.